Comissão de Políticas Públicas da OAB Ceará promove debate sobre tratamento terapêutico. A OAB Ceará inaugura 138 salas de apoio aos advogados. Falta de higiene, estrutura e superlotação foi o cenário encontrado nas duas delegacias de Maracanaú. Entrega da medalha Professor Advogado Padrão acontece logo mais às 7 da noite na Câmara Municipal de Fortaleza. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A Comissão de Políticas Públicas da OAB Ceará promoveu o debate sobre tratamento terapêutico. A intenção do encontro é conhecer as experiências das cidades de Campinas e Teresina e seus programas de recuperação de jovens usuários e dependentes de drogas. A OAB Ceará realizou um debate sobre os programas de tratamentos terapêuticos contra as drogas que foram realizados pela Prefeitura Municipal de Campinas e Teresina. Para falar um pouco mais do debate, conversamos com a presidente da comissão, Rossana Brasil, e com o coordenador de políticas públicas sobre drogas, Nelson Ossiri Neto. Novas experiências, nova prevenção, porque o que é que a gente trabalha mais na comissão é a prevenção. É o que eu sempre falo, sem a prevenção a gente não tem solução. Então, esse projeto de Campinas é um projeto pioneiro em termos de Brasil e eu quis muito que fosse apresentado aqui na OAB, que é uma OAB também pioneira na Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas. É apresentar um programa pioneiro no estado de São Paulo, hoje na cidade de Campinas, né, que se tornou referência para todo o país. É um programa que atua na área do acolhimento, né, do tratamento junto a uma comunidade terapêutica por até 6 meses e depois entra na etapa da ressocialização, dando a oportunidade do dependente químico resgatar a dignidade, os princípios e voltar a viver em sociedade. A família ela é amparada junto ao grupo Recomeço Família, onde a família vai trabalhar alguns aspectos, inclusive o aspecto do comportamento, para poder receber o dependente químico após o tratamento e saber lidar com ele e situações que não venham colocar ele junto aos fatores de risco e evitar, assim, a recaída. A propaganda eleitoral é de fundamental importância para o exercício da cidadania. O que se espera durante a propaganda eleitoral é a apresentação por parte dos candidatos de propostas e ideologias político-partidárias. E para falar sobre a importância da propaganda, nós conversamos agora com o coordenador do Juizado Auxiliar da Propaganda nas eleições de 2014, o juiz Carlos Henrique Oliveira. Doutor Carlos Henrique, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É uma satisfação, agradeço o espaço que está sendo cedido para que nós possamos aqui aproveitarmos e apresentarmos todas as orientações sobre a propaganda eleitoral. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores as diversas espécies de propaganda política, tendo em vista que a propaganda política é gênero. Exato. Bom, a propaganda política se divide em 2 tipos. A propaganda política partidária, que é aquela que é veiculada durante o ano inteiro e destinada em tempo igual a todos os partidos políticos para que eles apresentem as suas ideologias político-partidárias. E, além disso, existe a propaganda eleitoral. Essa que acontece no período anterior das eleições, atendendo às determinações do Tribunal Superior Eleitoral e que visa apresentar os candidatos para as eleições do ano correspondente. Doutor Carlos Henrique, eu gostaria que o senhor explicasse aqui quais são as condutas consideradas ilícitas na propaganda eleitoral. Quais são as principais condutas tidas como ilícitas? Bom, entre elas temos a grande maioria que vem acontecendo atualmente, tem se dado referente à propaganda nos muros, que deve ter um tamanho determinado de 4 metros quadrados e um distanciamento de uma para a outra de 2 metros, quer seja na posição vertical ou na horizontal. Além disso, também há tido grandes reclamações sobre o volume dos veículos dos carros móveis, que devem ter a média de 70 decibéis e que tem que estar em situação móvel. Eles não podem estar parados fazendo a veiculação da propaganda. E quais são as punições para as propagandas que forem feitas em desacordo com a legislação eleitoral? Bom, o TRE, com o intuito de esclarecer, fez várias reuniões, entre elas com as coligações, partidos e candidatos, para os esclarecimentos do que determina a Lei 9.504 e a Resolução 23.404.
A partir daí, o trabalho é feito da orientação e mediante uma fiscalização, que é feita através da Coordenadoria de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, que diariamente, com 2 a 3 equipes, vistoria os bairros, as áreas de Fortaleza e faz esse acompanhamento e orientação, porque inicialmente é feito, quando da constatação de uma irregularidade na propaganda, uma notificação para que o candidato, a coligação ou o partido faça essa retirada ou regularização em 48 horas. A partir daí, não havendo, é que inicia-se o processo para a punição por esse ato ilegal. Ainda há muita dúvida na cabeça das pessoas no que diz respeito à utilização dos espaços públicos. Na realidade, o que pode e o que não pode no que diz respeito aos espaços públicos? Bem, o que se definiu através da legislação eleitoral nesse período é de que o tempo destinado e a forma como deve ser feito tem que estar restrita às normas legais. A partir daí se entendeu que nos espaços privados, como os muros, somente mediante autorização do proprietário. E nos espaços de uso comum, definidos pelo Código Civil, deverá estar feito às normas específicas. Ou seja, todo aquele espaço que é de uso comum ou de bem público não poderá ter propaganda. No que se refere ao uso comum, mesmo aquele que seja de propriedade privada, como restaurante, bares, cinemas, shoppings, não poderá ter, porque apesar de ser uma propriedade privada, mas ela permite o uso aberto ao público. E aí, sendo consolidada a ideia de uso comum para todos os espaços que estejam abertos ao público, que não poderão ter nenhum tipo de manifestação de propaganda política. Antes de iniciarmos a nossa gravação, nós falávamos que muitas vezes no interior do estado ou em outros locais, alguns correligionários ou apoiadores do candidato acabam tomando a frente, fazendo uma campanha, uma propaganda para o candidato e achando que está ajudando e acaba prejudicando. Como, por exemplo, manda pintar um muro excedendo os 4 metros quadrados. De que forma o TRE, a Justiça Eleitoral, está se posicionando no que diz respeito a isso? Olha, atendendo às normas legais, mediante alguma denúncia, e aqui é bom aproveitarmos o espaço, fazendo que as denúncias podem ser feitas através do DISC 148 do TRE, através também da página no sítio eletrônico www.tre-ce.jus.br, através do contato junto à ouvidoria e também dos cartórios eleitorais. As partes do interior podem se dirigir ao cartório eleitoral de sua cidade e fazer a denúncia, que será feita pelos juízes eleitorais a quem competem a fiscalização de toda a propaganda eleitoral. E eu indico que as pessoas que não tiverem a certeza do ato de propaganda, contacte com o cartório eleitoral, ligue para o TRE, que nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas e esclarecimentos, fazendo um trabalho preventivo, até porque o processo eleitoral é um processo de uma cidadania participante. Para isso, nós precisamos ter de uma democracia atuante em que todos nós estamos envolvidos, cada um de nós, desde servidores, juízes, ministros e a população como um todo. Eu digo sempre que uma eleição não faz sem a participação popular, não só do eleitor, mas do mesário que comparece no dia, que recebe o treinamento, e ele é parte preponderante e essencial para que as eleições ocorram tranquilamente, assim como também os fiscais de partidos. Doutor Carlos Henrique, uma conduta também que vem sendo repetida em várias campanhas diz respeito ao envelopamento de veículos. Nós sabemos que existe uma medida padrão que é autorizada pelo TRE, mas muitas vezes os carros são cobertos por adesivos com a face do candidato ou do seu vice ou de quem ele apoia. E essa conduta, ela é ilegal, ela é irregular? Sim, sim. Quando se trata de veículos particulares, já que táxis, ônibus ou transportes alugados não podem participar, devido a serem uma concessão de serviço público, mas nos carros particulares, o tamanho do adesivo até 40 por 50. Quando ele tomar o painel traseiro, ele poderá ser na totalidade, desde que seja microperfurado. E em qualquer outra parte do veículo, até a metragem de 4 metros quadrados. Vamos falar um pouco agora sobre a propaganda eleitoral no horário gratuito. O que o Tribunal Regional Eleitoral, o que a Justiça Eleitoral espera como conduta dos candidatos? Bom, a Justiça Eleitoral, como um todo, em todo o nosso país, não somente no horário eleitoral, mas também durante a realização de comícios, espera que os candidatos realmente aproveitem esse espaço para a sua finalidade principal, que é a apresentação de propostas, de ideologias político-partidárias, né? De modo que esse tempo seja adequado para essa utilização. E torcer para que o eleitor esteja atento àquele candidato que vai utilizar
de forma indevida esse espaço para denegrir a imagem de outro candidato, para tecer comentários inverídicos sobre outro candidato. Na verdade, esse espaço, eu volto a dizer, é para utilizar para que o candidato apresente proposta. Então, que o eleitor esteja apto a verificar se aquele candidato tem propostas realmente e quais são essas propostas. Essa é a finalidade do horário eleitoral gratuito. Para que o candidato utilize este espaço com ética, né? Com ética, principalmente, porque não o fazendo, poderá, mediante reclamação, incidir no direito de resposta. O senhor falou no direito de resposta. Caso, eventualmente, algum candidato venha se sentir ofendido durante a propaganda no horário eleitoral de outro candidato, de que forma este direito de resposta poderá ser exercido? Existem 3 maneiras para situações de direito de resposta. A primeira é que ocorre dentro do horário eleitoral gratuito. Certo. Para isso, o candidato, coligação ou partido ofendido, tem um prazo de 24 horas para apresentar a sua reclamação. Também dentro da programação normal das emissoras de rádio e televisão, que terão 48 horas para apresentar a reclamação. E também na imprensa escrita, que terão 72 horas. Dado esse espaço de tempo, a reclamação apresentada no TRE é encaminhada para o juizado auxiliar da propaganda eleitoral, em que nós faremos com que o ofensor seja notificado para apresentar a sua defesa em 24 horas. E após esse prazo, desde o início da abertura do processo, nós teremos 72 horas para o julgamento, cabendo o recurso em 24 horas, com prazo de também 24 horas para as contrarrazões e julgamento e decisão final pela Corte. Doutor Carlos Henrique, de que forma é feita a distribuição do tempo no horário eleitoral gratuito? O tempo no horário eleitoral gratuito é distribuído igualitariamente entre partidos e coligações, lembrando que os partidos, quando se unem formando uma coligação, são contados como um único partido, como certo. Um todo. Então, 1/3 igualitariamente para todos eles e 2/3 de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Eu gostaria que o senhor esclarecesse também para os nossos telespectadores o que é permitido no dia das eleições. É permitida apenas a manifestação individual e silenciosa pelo eleitor? Exatamente. A legislação eleitoral define todo o processo e período anteriores. Na véspera, somente caminhatas, passeatas, carreatas e distribuição de material ainda gráfico e carro de som. E no dia não mais é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral sob pena de incidir na questão da boca de urna. As manifestações devem ser individuais, é proibido a padronização de camisas ou de qualquer outro tipo de distintivos que possa identificar um apoio direcionado a algum partido ou coligação. Mas o eleitor ele pode portar bandeira, pode usar um broche ou um adesivo? Não pode nada nesse sentido, até porque os broches estão proibidos juntamente com bonés e camisas. É somente a manifestação individual certo. Dele que possa ocorrer, mas o ideal é que realmente as pessoas aproveitem esse dia para poder exercer o seu direito de voto durante o tempo definido para dirigirem-se até as urnas eletrônicas. Doutor Carlos Henrique, é preciso que fique claro para todos que o processo eleitoral não termina com o resultado das eleições, mas sim com a retirada das propagandas das ruas. De que forma a Justiça Eleitoral irá acompanhar a retirada destas propagandas após o término da campanha? Após o término do processo eleitoral, todos os partidos, candidatos e coligações têm até 30 dias para retirarem integralmente a propaganda eleitoral. E a mesma equipe que faz atualmente a fiscalização sobre a propaganda irregular continuará atuando e vistoriará todos os locais para, assim, notificar os candidatos, coligações ou partido para fazerem a retirada, não o fazendo no prazo, estará incidido nas multas determinadas pela legislação. Doutor Carlos Henrique, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que tenhamos umas eleições limpas e éticas e abre espaço agora para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço que nos está sendo cedido e dizer que a Justiça Eleitoral, como um todo, conta com o apoio de todos os cidadãos brasileiros para que exerçam essa festa da democracia, que são as nossas eleições gerais. Que compareçam às urnas, que escolham bem os seus candidatos, analisem realmente, porque é o momento maior da democracia no nosso país, o das eleições em que cada um pode participar, não somente como candidato, como eleitor, como fiscal de partido, como mesário, como servidor público eleitoral. Então vamos comemorar essa festa usando da ética, do profissionalismo e principalmente do compromisso social para com o nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ivelise Maia.
falta de higiene, estrutura e superlotação. Este foi o cenário encontrado nas 2 delegacias de Maracanaú durante a visita da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará. A situação é precária e vem trazendo riscos e preocupações para a sociedade. Foi constatado após a visita da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará que a estrutura e a condição de trabalho dos servidores do 24º e 29º Distritos Policiais de Maracanaú estão correndo risco, pois a superlotação de detentos é um risco a esses profissionais. Para o presidente da comissão, Márcio Vitor Albuquerque, o objetivo das visitas é conhecer a realidade do trabalho dos profissionais de segurança do Estado. Nós fizemos uma inspeção hoje na Delegacia de Polícia aqui de Maracanaú, especificamente no 24º Distrito Policial, bem como aqui no 29º Distrito Policial, e a situação não é muito diferente de uma para a outra. Nós encontramos aqui um quadro de insalubridade, um quadro de superlotação de presos em xadrez de delegacia. Cada uma tem cerca de 25 detentos, chegando a ter cerca de, por exemplo, 40 a 50 detentos no 24º DP, o que é um grande risco para a população. É também um prejuízo para a atividade policial, porque nós detectamos que há uma inversão aqui. O policial ele está fazendo serviço de agente penitenciário, o que é defeso em lei. Isso prejudica a segurança da população. O presidente da comissão ainda explica que o problema da segurança não é recente, mas que já vem se agravando há quase 20 anos. Isso é um problema que não vem de agora, isso é um problema que vem de 20 anos atrás. Esse governo até que procurou e fez muita coisa, mas ainda é insuficiente. E o que nós detectamos nesta delegacia aqui, por exemplo, o que nos chama mais atenção é você encontrar uma pessoa presa pela Lei Maria da Penha por mais de 7 meses. Juntamente com, ao lado de um homicida, de um traficante, uma pessoa que não tem outro processo. Isso é que é perigoso. Vamos daqui preparar um relatório minucioso, não é? Vamos enviar todas as autoridades pedindo mudanças, pedindo uma minoria, para que num futuro o mais breve possível nós possamos ter uma Fortaleza, um Ceará mais tranquilo. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, nós obtivemos esta semana importantes decisões na luta em defesa da nossa atividade profissional. A advocacia vem passando por mudanças e é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil e cada um dos advogados e advogadas do nosso estado, do nosso país, lutem juntos pela valorização da classe. Uma dessas importantes vitórias diz respeito à não criminalização da atividade profissional do advogado. Advogados pareceristas que trabalham na esfera pública e que, ao emitirem pareceres, estavam sendo considerados também criminosos por atos de improbidade administrativa. O advogado, ao emitir parecer, emite uma opinião jurídica segundo a sua consciência, a sua base ética e a fundamentação do direito. Não podemos comparar isso à atividade criminosa exercida eventualmente na administração pública. Sendo assim, a Ordem ingressou em juízo e obteve decisão judicial determinando a retirada dos colegas advogados e advogadas que, porventura, estavam implicados em processos nos tribunais de conta. Essa é uma demonstração clara de que a Ordem está em defesa da advocacia, em defesa do advogado. Além disso, conseguimos, no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Superior do Trabalho, 2 importantes vitórias. A primeira delas diz respeito à necessidade do advogado no exercício da advocacia administrativa. Não podemos permitir que diminua a importância do exercício da atividade advocatícia pelos fatos de ser no meio administrativo. Da mesma forma, conseguimos no TST que o PJE, esse monstrengo criado de forma sem participar a Ordem dos Advogados do Brasil das Mudanças, que esse instrumento, que pode vir a ser um instrumento importante para a advocacia, ele se torne um monstro a nos perseguir. Sendo assim, o TST determinou uma verificação geral no PJE, de modo a que possamos identificar acertos, mas também identificar os erros e corrigi-los. São importantes decisões, fruto da atividade em defesa da classe da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Ceará inaugura 138 salas de apoio aos advogados.
Os detalhes daqui a pouco. Nos últimos 5 anos, a OAB Ceará inaugurou 138 salas de apoio aos advogados. As salas estão localizadas tanto na capital quanto no interior do estado, beneficiando profissionais que atuam nessas cidades. O uso das salas de apoio, incluindo seus equipamentos, é compartilhado e exclusivo por advogados. As salas é um bem coletivo e de uso comum. As salas de apoio ao advogado têm como objetivo garantir o trabalho digno para os profissionais de direito no estado do Ceará. A OAB Ceará, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, disponibiliza computadores, impressoras e scanner, que possibilitam para os advogados e advogadas um trabalho de maneira mais digna. Justamente essa vantagem, né, das salas de apoio. A gente possui escritório, mas quando está no fórum aqui, olhando processos, mesmo que virtuais, boa parte dos processos ainda são físicos, né? E aqui nas salas da OAB, nas salas de apoio, a gente encontra essa facilidade, a praticidade de resolver o problema mais de imediato, né? Carla Nery é advogada há 2 anos e, como iniciante na carreira de advocacia, fala da importância das salas de apoio. São muito importantes, principalmente para aqueles novos advogados, né? Tem a sala de apoio agora do certificado digital, que é muito importante, a digitalização do sistema. E as salas têm importância para os veteranos, mas principalmente para os novos advogados. A sala de OAB ela é muito importante porque muitas vezes a gente precisa vir ao fórum, precisa atender um cliente de urgência ou uma petição de urgência e a gente sempre utiliza com bastante frequência. É importante porque fica já dentro do fórum, a gente não precisa estar se locomovendo, né? E às vezes a necessidade de fazer petições urgentes. E a sala de apoio nos fornece, né, o material, a assessoria das pessoas que trabalham aqui dentro, né? E é muito importante a gente estar em contato, né? Qualquer situação dentro aqui do mundo do jurídico. Eu acho que a sala de apoio, não só aqui do fórum, mas também a sala VIP e a Casa Advogado, foram, vamos dizer assim, foram criações, idealizações das administrações que serviram de suporte e servem de suporte para os advogados no dia a dia. Eu vejo de grande importância, até eu digo que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, está de parabéns por empenhar-se, né, em preparar para os advogados uma sala tão importante dessa, valorizando aquela expressão que tem no artigo 133 da vigente Carta Republicana Brasileira, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. A OAB Ceará e a Faculdade Farias Brito promoverão, com o apoio do TRT7 e da Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região, uma palestra com o jornalista e escritor Lira Neto, no próximo dia 29 de agosto, no Teatro Nadir Saboia. O tema da palestra será Getúlio Vargas e o Estado de Direito, percurso e percalços. E para falar sobre o evento, nós recebemos agora em nosso estúdio o secretário-geral da OAB Ceará, Dr. Jadson Saraiva Cruz, e o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Farias Brito, Dr. Glauco Sidraque. Dr. Jadson, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. O prazer é todo nosso, Reverso, ao convite que me foi formulado, nessa grande audiência que é a TV OAB. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de realizar este evento. Nós tivemos uma reunião com o desembargador Parente, que é da Escola da Magistratura Trabalhista, e ele nos trouxe essa ideia. Na realidade, essa ideia surgiu da pessoa do desembargador Parente. E nós, de pronto, abraçamos essa ideia que foi realmente muito importante no momento ímpar que estamos vivendo, os 60 anos da morte de Getúlio e o que ele representou para a advocacia, para os movimentos populares, e é um momento importante para essa discussão. Doutor Glauco, qual é a sua percepção, como é que o senhor destaca a importância da realização deste evento para os advogados e para os estudantes de direito? Bom, mais uma vez aqui renovar meu agradecimento pelo convite, doutor Jadson. Do ponto de vista acadêmico, a faculdade se sente muito honrada, muito privilegiada com essa parceria. Primeiro porque, do ponto de vista educacional, é preciso que nossos alunos da academia e, sobretudo, os profissionais da área do direito saibam
a importância que Getúlio Vargas teve na história do país, principalmente para as atividades do direito. Daqui a pouco o Dr. Jadson deve mencionar as introduções trabalhistas, por exemplo, que o governo Getúlio se manifestou. Então, nós recebemos com muito apreço e satisfação o convite de ser essa entidade parceira na realização desse evento, do lançamento do livro do professor João Lira Neto. Dr. Jadson, 60 anos da morte de Getúlio e coincide com o momento em que estamos comemorando o mês da Justiça. Faz parte das comemorações alusivas à Justiça também? Sem dúvida. Esse evento faz parte de vários eventos que vão ocorrer, que já ocorreram também, nesse momento que a gente brinda a advocacia e a justiça. O dia do advogado, que ocorreu dia 11 de agosto, dia do magistrado, enfim, a justiça como um todo. E vamos brindar agora, dia 29, com esse encerramento dessas comemorações. E por que escolhermos o escritor e jornalista Lira Neto? Nosso conterrâneo aqui do Ceará, porque tem se mostrado um profundo conhecedor do tema Getúlio, que foi um grande político, polêmico, né? E vamos trazer à baila dessa discussão todas essas polêmicas em torno da figura dele. O que ele demonstrou para a sociedade, o que ele fez de bom, quais são as suas incongruências, né? As suas palavras ao trabalhador e a importância que ele tem realmente para o trabalhismo, para o direito do trabalho em si. Quando ele consolidou as leis esparsas que tínhamos à época, né, através da CLT, e vários outros benefícios para o direito do trabalho, para o trabalhador, até a sua morte, né, através do suicídio. Ou seja, as polêmicas que ele trouxe para a classe, também para a classe operária, para o industrial, à época, né, para as correntes políticas que ele abraçava, e quais eram as suas contradições mais fortes nesse período. E ninguém mais do que trazer essa importância do que o professor, do que o jornalista e escritor Lira Neto, que é o 3º volume que ele lança, que inclusive nesse momento, após a palestra dele, ele vai lançar o 3º volume dele para os acadêmicos, para os profissionais de direito ali que estarão presentes a esse grande evento. E aqui, Velt, eu queria dizer que a realização desse evento é da OAB Ceará com a Faculdade Farias Brito, que são os realizadores, com apoio inestimável da AMATRA, Associação dos Magistrados, e do Tribunal Regional do Trabalho. O professor Parente também fará parte, como vice-presidente também da Escola de Magistratura, e são esses os autores desse grande evento, que é dia 29, será dia 29, às 19 horas, no Teatro Nardi Pape Saboia, que fica ali na 8 de setembro, né, ali atrás do colégio, a entrada pelo Colégio Farias Brito, que é um teatro muito, muito bom, que tem grande conforto, e o professor Glauco poderá até falar mais um pouco sobre a estrutura que está sendo feito lá. As inscrições são gratuitas, ou seja, tem que chegar cedo para poder ter um lugar garantido. Professor Glauco, de que forma a Faculdade Farias Brito se preparou para receber este evento? Bom, a faculdade, mais uma vez, abre as suas portas, né, como parceira de grandes eventos. Nós já temos tradição nessa realização de eventos. Nós temos, além da estrutura do teatro montado, que vai contar com a transmissão ao vivo pela internet, teremos também a gravação e a intervenção da OAB TV lá em algumas tomadas. Nós, além do espaço físico do teatro, nós também reservamos 2 salas em anexo, onde será feita uma transmissão simultânea, porque dependendo do número de público, dos comparecentes, não cabendo no teatro, nós temos salas confortáveis com ar-condicionado e telões para a reprodução deste evento. Além disso, o cerimonial ficou ao encargo do cerimonial da OAB, em parceria com o nosso cerimonial, de modo que nós estamos tentando fazer com que o evento ganhe o brilho que ele merecidamente requer, e essa estrutura está montada em apoio, junto com a estrutura da OAB, exatamente para receber bem o público, as autoridades e os nossos queridos alunos, que vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da história de Getúlio Vargas. Doutor Glauco, as inscrições serão feitas no local ou poderão ser feitas também pela internet, de forma antecipada? Na realidade, as inscrições, a nível de inscrição mesmo, nós só fizemos para alunos, do ponto de vista de cadastramento, até pelas vagas, mas, na realidade, nós teremos um público que é convidado já, as autoridades que ficaram ao encargo da OAB e do TRT nesse convite, e depois os demais devem comparecer por ordem de chegada, ocuparão seus espaços e depois nós alocamos nas salas em anexos, caso não seja comportável no teatro. Doutor Jadson, a ideia da OAB Ceará de promover outras palestras, outros encontros desta natureza para discutir temas tão importantes como esse? Sem dúvida, eu só queria complementar a palavra do professor Glauco, dizer que após
a palestra e o lançamento do livro, a Faculdade Farias Brito vai oferecer um coquetel aos presentes. E realmente não tem inscrições. Tem que chegar cedo para poder garantir a sua vaga. A ideia da OAB, realmente com a Faculdade Farias Brito, através do professor Glauco Sidraque e dos coordenadores, é de realmente promover tipo desses eventos, onde o debate, onde você pode ouvir a experiência de vários escritores, professores, e isso eu acho que engrandece o conhecimento e a cultura daqueles que nos ouvem, né? Daqueles estudantes que estão em início de carreira, os colegas advogados que estão em início de carreira, os acadêmicos de direito, que acham realmente essa temática importante. E Getúlio Vargas realmente é o nome da hora. Nós vimos ontem aí um seriado passar na TV Globo, né? Falando de Getúlio. Temos também a participação do jornalista, escritor Lira Neto, no Roda Viva, várias entrevistas que foram dadas, que realmente é um tema palpitante. A vida de Getúlio é realmente palpitante, pelas suas contradições e pela a sua forma de agir na junção das diversas correntes políticas que o apoiaram, né? Você vê que ele é conhecido como o pai dos pobres, e já tem outra corrente que diz que é o inverso, é o ditador dos ditadores. Então, isso aí é que traz realmente a discussão à baila. Doutor Jadson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa OAB na TV. O Mundo Jurídico agradece a sua participação, parabeniza aqui de antemão a OAB Ceará, a Faculdade Farias Brito, também a Associação dos Magistrados do Trabalho, da 7ª Região, a Matra 7ª, pela realização deste brilhante evento. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria novamente agradecer, Velt, o convite que me foi formulado e fazer mais uma vez o convite que todos acadêmicos de direito e advogados e advogadas estejam presentes a esse grande encontro. Dia 29, sexta-feira agora, às 19 horas, no Teatro Nardi Pape Saboia, ali na Vajota, atrás do Colégio Farias Brito, na rua 8 de setembro. É aberta a todos e queremos a participação maciça dos colegas. Muito obrigado. Doutor Glauco, suas considerações finais. Endosso as palavras do doutor Jadson, agradecendo o convite inicialmente para falar sobre o evento e dizer da satisfação que a Faculdade Farias Brito tem de promover essa efervescência cultural para a sociedade, porque afinal de contas o meio acadêmico é o meio adequado para esse tipo de evento, de lançamentos de obras de tão grande relevância. Obrigado. Ivelise Maia. A solenidade de entrega da medalha Professor Advogado Padrão acontece logo mais na Câmara Municipal de Fortaleza. Os 19 agraciados são advogados militantes que exercem o magistério superior em curso de Direito há mais de 10 anos, possuindo inatacável postura profissional e acadêmica. A escolha dos nomes ocorreu durante a 3ª sessão ordinária, onde todos os escolhidos tiveram aprovações de pelo menos 2/3 do Conselho em votação aberta. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. O terceiro curso brasileiro interdisciplinar em Direitos Humanos será realizado a partir da próxima segunda-feira no Hotel Blue Tree, na Praia de Iracema. E para falar sobre a importância do curso, nós conversamos agora com o organizador do evento, Dr. César Barros Leal. Dr. César, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. O prazer é meu e agradeço desde já o convite que me foi formulado pela OAB para participar do programa OAB na TV Mundo Jurídico. Doutor César, o curso de Direitos Humanos é um curso que tem uma longa tradição. Já visto que este ano estará completando 31 anos de existência. O senhor poderia resgatar, falar um pouco do histórico deste curso? Claro, claro. Esse curso se realiza há 31 anos na Costa Rica. Como sou presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e faço parte da direção do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, propus a meus colegas que realizássemos em Fortaleza uma réplica desse curso, de tal forma que estamos fazendo o curso em Fortaleza pela 3ª vez. Em 2012, a temática central foi os direitos humanos desde a dimensão da pobreza. Em 2013, a temática central foi acesso à justiça e segurança cidadã. Este ano optamos pela temática da igualdade e da não discriminação. Esse é um curso de imersão total,
que, tal como se assinalou, começa no dia 1º e vai até o dia 12 de setembro, com atividades pela manhã, pela tarde, pela noite, e que envolve alunos e observadores, não apenas de diversos estados do Brasil, como também de alguns países da América Latina. Por sua vez, os professores são também professores locais, nacionais e internacionais, entre eles, por exemplo, o professor Augusto Cansado Trindade, que é juiz da Corte Internacional de Justiça de Haia, que vem a Fortaleza especialmente para ministrar a conferência de abertura. Nós teremos também, entre os professores, juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do próprio Instituto Interamericano de Direitos Humanos. O curso consiste, Hervelt, de palestras, de painéis, de oficinas de trabalho e de estudos de caso, que são uma simulação de uma denúncia apresentada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o curso será lecionado durante os 3 turnos? De manhã, de tarde e de noite. E, doutor César, o curso ele é específico para quem é advogado ou ele é aberto para outras categorias? Não, ele é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha vínculo com direitos humanos, de tal modo que entre os inscritos nós temos juízes, procuradores do Estado, promotores de justiça, procuradores de justiça, jornalistas, defensores públicos, advogados, sociólogos, militantes de direitos humanos e um grande número de representantes da sociedade civil. Inclusive presos e egressos também fazem parte desse curso de natureza absolutamente interdisciplinar, não apenas na composição do seu corpo de alunos, como também, sobretudo, na temática que será objeto de discussão, de debate. Por falar em presos e egressos, é muito forte a vinculação dos direitos humanos à questão dos presos. Então, eu gostaria que o senhor explicasse aqui que os direitos humanos, eles ultrapassam essa questão, ou seja, é bem mais abrangente, não é verdade? Sem a menor sombra de dúvida, esse curso deixa muito claro a abrangência, a amplitude dos direitos humanos. Mas nós não esquecemos os presos. Claro. Há um painel sobre a discriminação social em relação ao egresso, do qual participam membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Secretaria Especial da Presidência da República. É evidente que é preciso superar essa visão ultrapassada de que os direitos humanos são direitos dos bandidos. Muito pelo contrário. Os direitos humanos pertencem a todos, né? São indivisíveis, são universais. E essa é a grande característica do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. O Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, tal como o Instituto Interamericano de Direitos Humanos da Costa Rica, foi criado com o único objetivo de estimular o ensino, a investigação e a promoção dos direitos humanos. É alertar para essa abrangência, para essa magnitude da questão que envolve os direitos humanos em nosso país, em nosso continente. Doutor César, a escolha da temática igualdade e não discriminação, eu diria que foi bastante feliz. Inclusive porque a igualdade trata-se de um direito fundamental, de um direito assegurado pela nossa Carta Magna. E o que se busca, na realidade, é a igualdade material e não a igualdade formal, ou seja, aquela que está apenas no papel. É verdade? Esse é o nosso maior desafio. Certo. Porque a igualdade, a não discriminação está prevista no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas constituições de todos os países do mundo, na nossa Constituição Federal. Então, o que nos cabe, mais do que nunca, é efetivar esses direitos, materializar essa igualdade, nos mais diferentes planos. A temática do curso envolve questões diversas, como a igualdade na relação laboral, a igualdade nos meios de comunicação social, as cotas raciais, o envolvimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos como defensor dessa igualdade, dessa não discriminação. Uma das características maiores desse evento é a preocupação que nós temos de transmitir aos alunos o que vem a ser
o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em que consiste, qual é a sua estrutura, como funciona, como ter acesso a esse sistema. Doutor César, como devem proceder as pessoas interessadas em participar do curso? As pessoas eventualmente interessadas em participar do curso podem se inscrever através do site da Procuradoria-Geral do Estado. Acessando o site da Procuradoria-Geral do Estado, é possível encontrar o link através do qual eles podem se inscrever. E a inscrição pode ser feita tanto na condição de aluno, quanto na condição de observador. A única diferença é que o observador não terá acesso às oficinas de estudo e aos estudos de caso. Eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma análise, qual a sua visão de como vem sendo tratada a questão dos direitos humanos em âmbito local, aqui no estado de Ceará, e também em âmbito nacional, no Brasil. Essa é uma pergunta muito abrangente, Herbert, que você me faz, né? Porque quando falamos em direitos humanos, falamos das mais diferentes áreas, né? A área da educação, da saúde. Né? E o que eu poderia dizer é que a todos nós compete, no plano local, nacional e internacional, lutar pela materialização desses direitos, fazendo com que esses direitos não estejam apenas previstos no papel, a gente possa efetivá-los. Gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre o Instituto de Direitos Humanos que o senhor preside e que é o responsável, digamos assim, pela realização da 3ª edição deste curso aqui em Fortaleza. Como é que funciona o Instituto? Onde está localizado? Como as pessoas podem fazer para se integrar, para participarem do Instituto? O Instituto Brasileiro de Direitos Humanos foi fundado há mais de 20 anos aqui em Fortaleza. Ele tem sede no bairro do Cocó e qualquer pessoa poderá fazer a inscrição sem ter nenhuma despesa, seja de anuidade, porque a inscrição é totalmente gratuita. Aliás, todas as publicações e todas as atividades que o Instituto realiza, elas são inteiramente gratuitas. A única atividade que representa um ônus é esse curso, tendo em vista a sua magnitude, porque representa um volume extraordinário de despesas, trazer dezenas de professores a Fortaleza para participarem desse evento. Mas há um dado importante que eu devo assinalar. O Instituto não tem fins lucrativos e o saldo remanescente deste curso brasileiro interdisciplinar em direitos humanos é sempre entregue solenemente, de forma pública, à irmã Conceição do Lar Amigo de Jesus. Ela sempre, inclusive, está presente na abertura do curso e nós fazemos questão de divulgar a entrega do saldo remanescente para que fique muito bem claro que a ideia que move o Instituto Brasileiro de Direitos Humanos para a realização deste evento é, sobretudo, uma ideia acadêmica, altruística, de interesse fundamental na promoção, na divulgação dos direitos humanos, fazendo com que Fortaleza seja uma espécie de capital dos direitos humanos em nosso país. Acho que nós vamos alcançar esse objetivo. Doutor César, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e, de antemão, parabeniza aqui o Instituto pela realização do 3º curso brasileiro interdisciplinar em Direitos Humanos e abre espaço para suas considerações finais. Eu só quero agradecer a você e à OAB, ao Dr. Valdetário, que sempre apoiou esse curso, desde a primeira edição e agora mesmo baixou um edital selecionando um grupo de advogados que irão participar e representar a OAB nas discussões que serão travadas ao longo das 2 semanas da realização deste curso. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991.
E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas na nossa agenda. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Inscrições até 29 de agosto. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.